Fala galera, novamente aqui na WK Shop com o meu amigo Antônio. Salve Antônio! E aí tá rolando umas dúvidas, né? Dúvidas. O pessoal tá com dúvida, vamos responder as perguntas, né? Isso as aí. Dúvidas da galera, manda lá. Algumas perguntas que os clientes fizeram nos nossos videozinhos no YouTube. Comprei uma pistola Valcon Slim, que é essa aqui, daqui, ó, X-Lite. Slim X-Lite, está retornando o ar para dentro da caneca. O que eu faço? Olha pessoal, o que acontece? Muitas vezes o bico ele vem com aperto fraquinho, tá? O que eu costumo fazer? É simples, ó, não perde garantia. O Antônio vai deixar inclusive meu contato, eu falo com os clientes que compram as pistolas, para mim é um prazer. O que eu faço? Eu tiro a agulha geralmente, tá? Coloco a chave, tá faltando aperto no bico, tá? Tem um vídeo na Europa que os caras eles apertam com a pistola funcionando. Eu geralmente prefiro fazer dessa forma. Eu tiro a agulha, solto, tá? Solto. Aí aperto de novo. Né? Dá uma limpadinha pra ver se não tem uma coisa que não pode fazer é botar o dedo na frente, que tem uma pergunta aí que eu já vi. Não pode botar o dedo na frente, pessoal. Eu vou explicar porque retorna ar, o thinner retorna nos dutos de ar e acaba causando sujeira, entupimento Essa e corrosão. mania de botar o dedo na frente é mania de aerografista, então não pode, estraga as infelizmente borrachinhas, não. né? É sempre de dentro para fora, viu? Não esquece disso. Agora o que você faz? Soltou aqui o bico, pega e aperta de novo com um pouco mais de força. Pronto, aperto metalúrgico, não é para botar na morsa, meu amigo, apertar igual pedreiro não. Apertou metalúrgico, apertou forte, acabou. Resolve o problema do borbulhamento. Tem garantia de 1 ano, se tiver dúvida, poxa, meu, não rolou, tem um vídeo que eu tenho lá, eu passo da Itália, e qualquer coisa eu dou suporte, mas é falta, respondendo a pergunta, é falta de aperto no bico, tranquilo, viu? A pressão do ar aqui dentro da capa de ar ela é muito grande. Então, o que acontece? O ar, se o bico está solto, ele tem mais facilidade de passar para dentro da pistola do que sair para cá. É um retorno. Então dá o retorno, entendeu? Então é só apertar. Tira, dá uma limpadinha, porque às vezes fica o pessoal bota o dedo, não era, mas tudo bem. Mas você faz isso que ele faz, pega a escova, pega o thinner, ele escova. Se quiser tirar, dar uma escovadinha, pode tirar, não tem problema, porque às vezes o cara colocou o dedo, não é para colocar dedo, tá? Mas dá aquele aperto metalúrgico, deu um aperto metalúrgico, colocou a capa de ar, colocou a agulha, você vê que a agulha entra sempre por último, né? Sempre por último, exatamente. Isso, para não machucar a pontinha, né? E aí a pistola está montada. Tranquilo? Fechou? É isso aí. Primeira dúvida, então? Vamos lá. Vamos para a próxima Qual pergunta. o consumo de ar da HTE e a taxa de transferência de tinta dela? A HTE e a HVLP, vamos falar das duas. Vamos lá. A HVLP, no nosso sistema, a gente já está com um sistema Valcon, uma HVLP que eu chamaria de segunda ou terceira geração. Uma HVLP de verdade, da primeira geração, ela consumia por volta de 550 litros por minuto. É muito ar. E eles desenvolveram um projeto com a HVLP, né, mexendo na questão de dutos, né, diâmetros de dutos de leque, etc., que eles conseguiram a mesma taxa de transferência de uma HVLP, só que com consumo menor de ar. Hoje, uma HVLP da Valcon, ela consome por volta de 360 a 380 litros por minuto. Comparado com aquela antiga... Isso dá quanto de PCM você tem? PCM eu vou ter que pegar a tabelinha de cabeça, eu não tenho de cabeça, mas a gente coloca na legenda. Isso, coloca, porque muita gente é pés cúbicos por minuto, precisa passar. Mas é isso aí. Então de 550 litros por minuto daquela primeira geração, caiu para 360 para 380. Só que a taxa de transferência de uma HVLP chega a 70%, 70% a 75%, tá? A HTE, o que acontece? É uma tecnologia que veio depois da HVLP. Ela vem um pouco depois. Ela trabalha com média pressão na capa de ar. O que acontece? Ela já consome menos ar. Ela consome uma média de 320 litros por minuto, já um pouquinho menos, tá? Só que olha que interessante, ó. A HVLP, ó, olha o que acontece. Quando você olha bem de frente aqui, ó, tá? Quando você olha bem de frente aqui é um buracão. É um buracão, é bem aberto. O particulado dela sai bem grosso, ela molha mais. Tá? Olha que interessante. O sistema HTE trabalha com média pressão. A distância entre a borda do bico e a borda da capa de ar já é mais próxima. Então eu consigo um particulado fino. Só que qual que é a diferença? Por que eu tenho que usar HTE? Cara que precisa de muita velocidade, muito faca na caveira, ele usa HVLP. Indústria, pintor que pinta o carro em 20 minutos, eu indico HVLP. Porque ela molha mais, só que ela tem que aplicar rápido. Você tem que vir rápido com a HVLP. Por quê? Porque senão você vai gastar muito material, você acaba gastando um pouco mais. E pode escorrer. E pode ter risco de escorrer. Você pode controlar aqui. Mas pintor faca na caveira precisa de velocidade e produtividade, ele pega a HVLP. Só que tem que aplicar com 10 centímetros de distância
Não pode aplicar com 15 por quê? Porque você forma uma coisa chamada altura de granulado, tá? Geralmente, o que os pintores eles fazem? Quando eles precisam deixar a granulação mais lisa, eles aumentam a pressão. Mas uma coisa que tem que tomar cuidado é com a distância. Quando eu preciso de altura de granulado, eu afasto a pistola. Quando eu quero um granulado mais liso, eu aproximo a pistola, eu colo. E eu acabo fazendo o quê? Porque esse granulado fique baixo. E aí, quando aproxima, trabalha com uma pressão mais baixa. É aí dentro dos padrões, 1.5 bar a 2 bar. Sempre 1.5 bar a 2 bar, tá? Depois você posta aquele vídeo das pressões, que é bem interessante, e coloca junto com o YouTube. A gente lembra. Tá? É bem legal. Mas então, HVLP, velocidade alta, faca na caveira, molha mais, distância de 10 centímetros e tem que vir rápido, rápido, perfeito? HTE, o cara que trabalha com 15 centímetros de distância, é moderado, é o pintor brasileiro. Pro Brasil, pintor de repintura, eu prefiro vender tecnologia HTE. 15 centímetros, 10 centímetros, posso trabalhar com a pressão de 2 bar. Tem uns malucos que trabalham com 2,5, mas não precisa, tá? HVLP você não pode passar de 2 bar. Não é que a pistola vai explodir, é que você vai desconfigurar o leque, que ela trabalha com baixa pressão na capa de ar. Mas a HTS, se você passar um pouquinho, ela mantém o leque, né, emparelhado, limpo. Então ela sai mais fina. Posso trabalhar numa distância de 10 e de 15. Qual o tamanho do leque? Essa aqui vai dar uma média de 25 centímetros, dependendo da viscosidade. Essa HTE. HVLP igual? Vai dar na mesma proporção. 25 centímetros. 25 centímetros de leque, tá? A diferença está no quê? No tamanho do particulado, tá? Que é um é grosso, outro é fino, e na velocidade que você vai aplicar. Tá legal? Deu para entender? Então, respondendo a pergunta, essa aqui consome, a HTE consome menos ar, 320 litros por minuto, e a nossa HVLP de 360 a 380 litros por minuto. Certinho? Tranquilo? Vocês viram como que é feitas as aplicações? Essa outra coisa importante que você falou é a questão da pressão. Quando você aumenta demais a pressão, você desconfigura o leque. Ela começa a depositar mais tinta aqui, ou menos aqui, mais aqui, e aí você começa a ter você dá aquela passada, fica aquela faixa. Fica aquela faixa, que é horrível. O leque foi feito para depositar a mesma quantidade de tinta aqui e aqui. Então, o ideal é você trabalhar com a pressão, porque a pressão foi pensada porque ele tem 3 saídas de ar. Vai sair ar nos 2 chifrinhos no meio. Quando você aumenta a pressão, você desconfigura. Vai sair mais ar na ponta, ou menos ar, ou mais ar no meio, e aí bagunça toda a sua pintura. Uma dica que ele falou muito importante. Trabalha com baixa pressão. O que acontece? HVLP no máximo 2 bar, ok? Se passar disso, desconfigura o leque. Só que tem uma coisa também que eu já peguei. Quando o pintor ele está sem manômetro, que ele aplica com o ouvido, né, maestro, pintor maestro, né? O que acontece? Geralmente, se o cara tá com o ar alto, a primeira coisa que eu olho é na capa de ar. Se a capa de ar estiver manchada, geralmente com 8, significa que ele está acima de 2 bar, 2 bar e meio. Então por ali você já detecta que o cara está trabalhando com a pressão alta, ok? Então, aproveitando, leque de pistola, gente, ó, eu tenho um vídeo rolando, ó. Abre todo o leque, tenta trabalhar com ele mais aberto possível, ok? O engenheiro de pistola, quando ele faz o leque, ele faz pensando num leque grande. Então existe uma velocidade calculada para quê? Para a tinta chegar aqui na peça. Se eu começo a fechar o leque, ele começa a diminuir o tamanho e acelera a velocidade. Então o leque mais aberto possível. Foi calculado uma taxa de transferência de 70, 75% com o leque aberto, certo? Então a tinta sai daqui, ó, puff, aqui é uma partícula, puff, plot, tum. Imagina isso em câmera lenta, microscopicamente. Conforme você vai fechando o leque, você vai acelerando essa velocidade. O que acontece? Vai chegar um ponto que, em vez dela fazer isso, a tinta vai bater aqui e vai pro ar. E começa a dar overspray. Então aquele papo de usar 40 libras, pessoal, é um papo muito do passado. O mundo mudou, as tintas mudaram, a gente já tem tinta à base d'água, tem poliéster, poliuretano, né? O pessoal sofria nos anos 70 com a laca nitrocelulósica para fazer retoque do sintético, né? Aplicava-se algodão doce, né? Que era o acrílico, o pessoal sofria, né? Que a gente brincava. Hoje tem tecnologia, tenta trabalhar o mais aberto possível. Como você usa às vezes uma tinta pronta, que é mais aguinha de batata, abre todo o leque, para não ficar de repente uma barriguinha no meio, porque a viscosidade é muito água de batata, fica falha no meio. Abre todo o leque, fecha uma volta e meia, 2, pronto, acabou. Resolve, mas sempre de fora para dentro o leque, certo? Pressão de trabalho, você vai usar o manômetro, abre toda a válvula aqui, ó. Tá? Tem gente que pega, infelizmente, que usa o manômetro e controla por aqui. Abre tudo aqui e controla por aqui.
E as pressões de trabalho, sempre tinta pronta, uma média de 1.2 bar a 1.4 bar, 1.5. Tinta de médios sólidos, 1.5 a 1.7 bar. E tinta de altos sólidos, de 1.7 a 2 bar. Tem um vídeo que ele vai postar aí que vai matar essa dúvida com vocês. Show de bola? Isso aí. Deu para entender a diferença de HTL para HVLP, né? Ok? Fechou? Rosca infinita. A rosca infinita é o seguinte, pessoal, olha que interessante. A rosca não quebra. Né? É isso aqui, ó. E como é que faz para tirar? Pra Bem, limpar? para limpar não tem que limpar. Ela foi feita para não tirar. Se precisar, a gente troca. Eu meto a chave aqui, ó. A pistola tá nova, né? Ah, tá. Eu consigo tirar. A válvula inteira, não tira só a rosca. Exato, você tira a válvula inteira. Aqui, Esse é o ponto. aqui sai um conjunto, Sai o pessoal. conjunto inteiro, ok. Quando eu troco essa peça, depois de 10 anos, né? Sai o conjunto inteiro, tá bom? Mas não precisa mexer nessa peça, viu, pessoal? Agora, só mexe, sabe quando? Quando o cara bota o dedo aqui, né? Aí volta, vai voltar thinner aqui. Aí começa a esbranquiçar, começa a corroer. Aí o negócio que era para durar 10 anos, 15 anos, em 5 anos tem que trocar, ok? Pergunta. Por favor, esclareça. Após a pintura, mesmo limpando bem a pistola, devo deixar um pouco de thinner dentro da pistola? Não. Pistola, como eu falei, limpeza é sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro, certo? Então o que acontece? Que eu vejo os pintores não colocam o dedo, novamente eu vou repetir, porque 90% faz isso. Como eu falei para vocês, a tinta sai aqui na ponta do bico. Entre a capa de ar e o bico só passa ar. Então se você meter o dedo na frente, vai voltar aqui, mas vai voltar a sujeira para cá. E outra coisa, tem uns thinners que a gente vê na oficina, que o thinner já está na cor da tinta, tem até dengue dentro do thinner. E volta tudo para cá e suja tudo. Então primeira coisa é isso. Segunda coisa, nada desse papo de deixar a capa de ar dentro da caneca com thinner. Porque se a pistola bater, meu amigo, o que eu vejo de pistola batendo, gente, amassa o bico, perdeu, tem que trocar um kit ABC. A função da capa de ar fora, a questão de fazer a pulverização, é o que, pessoal? É quebrar partícula, é proteger também de queda, tá? Tá vendo o chifre da capa de ar, ó? Ela protege. Não é mais barata, né? O bico é o mais caro, né? Exato. O bico é a parte mais cara da pistola, né? Exatamente. E outra coisa, por que não se deixa thinner? Porque aqui tem uma peça que chama gacheta, tá vendo? Aqui você tem um parafuso, aqui dentro você tem uma peça de teflon, que é a gacheta. Ela começa a ressecar, gente. A gacheta você troca daqui 8 anos, geralmente. Se o cara deixar o thinner aqui, sabe o que vai acontecer? Vai ressecar, dentro de 3, 4 anos ele tem que trocar. Você trocar uma peça que dura. Então, pessoal, em resumo, sujeira de dentro para fora. Limpou, nunca de fora para dentro. zerou ela, guardou. E é isso aí. Fechou? Isso aí. Mais perguntas? Acho que tá certo. Fala um pouco da diferença da HVLP, você já falou, Isso. né? Ah, Eu vou postar uma tabela, você posta pistola por e-mail, original. O pessoal tá tendo umas dúvidas, porque essas pistolas vinham numa maleta laranja. Uma Ah. maleta um pouquinho maior, que é igual aquela verde da coisa laranjinha. Ah, vi uma dessa Era aqui. uma pistola, uma dessa daí. Agora tá vindo essa daqui. Tem gente que vê aquela fala, poxa, qual que é a original, não sei o quê. Na verdade, assim, pessoal, esse plástico que era usado aqui, como eu falei, produto vendido na Europa, a Europa tem lei. Lá tem lei de emissão de poluentes, tudo. Então essa pistola aqui é um plástico bonito e tal, só que ecologicamente não é um plástico adequado, certo? Então o que acontece? Eles fizeram material reduzido, porque o pessoal reclamava muito do tamanho, porque isso aqui ficou compacto, você carrega debaixo do braço, é uma delícia trabalhar com isso aqui. Só que isso aqui é um plástico Master PP, que não é fácil de, como se diz, é biodegradável. Exatamente. Então ele não demora muito tempo na natureza para se decompor e não prejudica. Tá? Outra coisa, esse plástico aqui, Master PP, aquele plástico lá ele desbotava com o tempo, com luz UV, ele quebrava muitas vezes algumas peças aqui. Esse plástico ele é inquebrável, ele não quebra. Então ficou Mas muito também, fácil. assim, se você receber uma pistola, você comprar uma pistola Valco por aí recebendo uma maletinha laranja, não é falsificada, é só o modelo da maleta, é o modelo antigo. É um modelo antigo. Estoque antigo, às vezes tem estoque antigo. Exatamente, é o que o Antônio comentou. Mas tem garantia de 1 ano, a partir do momento que saiu da loja com nota fiscal, ok? Tem garantia, pode ficar tranquilo. Tá, beleza? O que mais? Qual o consumo de ar da HTE? Taxa de transferência dentro dela, isso você já falou. As taxas de transferência, pessoal, variam de 65% a 75%. Depende muito do conjunto, do setup da oficina. Às vezes o cara não tem um compressor legal, às vezes o filtro está entupido, vocês estão entendendo? Quando você fala 65% a 75% é um ambiente controlado. Você vai num centro de treinamento, por exemplo, de uma empresa de tintas, lá você tem um compressor de parafuso, um filtro zerado, você consegue realmente chegar a 75%. Tá? Mas muitas vezes essa questão de transferência depende muito do setup, do ambiente e do próprio pintor, da regulagem que ele fez.
Mas as condições de padrão, pela norma europeia, etc., é de 65% a 75% qualquer pistola de pintura. E quem fala que tem mais de 95%, 100%, nem pistola eletrostática faz isso, tá, pessoal? Então não existe, porque a partir do momento que você quebra a partícula aqui na capa de ar, você já está perdendo material, tá? Ok? Não tem como. Fechou? É isso aí, basicamente é isso. Isso aí. Obrigado pela aula. Ô, Antônio, obrigado aí pela Nossa parceria continua hoje sempre. parceria aí, viu? Isso aí. Abraço, galera. Boa tarde a todos.